Se você já me conhece, seja muito bem-vindo de volta. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP e tive 9 aprovações em provas de residência, sendo 8 delas em São Paulo, incluindo 5 primeiros lugares, um deles sendo o primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como eu fazia simulados. O simulado é uma das partes mais importantes da preparação de qualquer pessoa, porque é a única ferramenta capaz de te dar uma visão realmente clara de como é que você está, de qual é o seu desempenho real. Por quê? Porque os simulados pegam questões com a prevalência que reflete a prevalência real nas provas. Muitas vezes você vai fazer uma prova na íntegra, como sendo um simulado, então vem tudo misturado. Ele reflete o ambiente da prova, em que você senta e faz tudo, né, uma questão atrás da outra, sem parar, sem se distrair, sem ficar inventando muita moda, sem revisar conteúdo. E mais ainda, é completamente imprevisível. Não é igual você abrir um banco de questões e falar, poxa, eu vou fazer aqui 30, 50, 60 questões de um mesmo tema. Não, você pode muito bem fazer uma questão sobre câncer coloretal e a sua próxima questão ser sobre hematoma subdural, um negócio que não tem nada a ver. E isso treina a sua cabeça para fazer transições que são também importantes. Mas muito mais do que te dar uma visão sobre o seu desempenho, o simulado tem uma outra função, que é te ensinar. Você tem que aprender com o simulado. Você quer ter um desempenho bom, sim, mas o mais importante de tudo é você ter um desempenho bom na hora da prova, quando chega o dia para valer. No simulado, você quer levar o ferro que for para que você não leve esse ferro novamente na prova. E hoje aqui eu vou te ensinar como é que eu fazia os simulados. Vou te mostrar como que ao longo da minha preparação, nos 56 simulados que eu fiz, como que eu registrava as minhas dúvidas, o que que eu pensava na hora ali que eu estava fazendo o simulado, e depois vou mostrar como é que eu corrigia esses simulados para que eu conseguisse aprender com eles. Então fica comigo até o final, já se inscreve no canal e dá um joinha também, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar bastante aqui. Beleza, então vamos falar primeiro sobre como fazer simulados, né, e como que na hora ali do simulado você deve se comportar. Pensa o seguinte, cada questão é uma nova avaliação do zero. Ela não liga para o que você respondeu para o anterior, se você está cansado, se você não está, ela só liga para você responder a resposta certa. No dia da sua prova, você vai olhar para uma questão e a sua maior preocupação vai ser, tenho que acertar essa questão, beleza? Em um simulado, esse comportamento tem que ser um pouco diferente, e essa é uma diferença entre o simulado e a prova na íntegra. No simulado, você ainda vai ter a chance de depois aprender o que eventualmente for uma lacuna, para que você não erre pelo mesmo motivo na data da prova. Para isso, o que você tem que fazer? Ao longo do simulado, você tem que pensar sobre o seu pensamento. Você tem que ter uma metacognição, para que você identifique quais são as suas lacunas e dessa maneira consiga preencher essas lacunas, para não errar de novo. Ok, como que você vai fazer isso ao longo do simulado? O que eu fiz ao longo do ano todo foi um procedimento muito simples, mas que eu fiz em todos os 56 simulados, desde o início. Para cada questão, eu classificava e usava 3 níveis para chamar aquela questão de certeza, de tô perdido ou de dúvida. E como que eu fazia isso? Eu olhava para a questão. Primeira coisa, tá, respondi. Se eu tenho absoluta certeza, e mais importante do que ter certeza, se eu sei explicar todo o meu raciocínio do início ao fim, para dizer por que a minha é certa e dizer por que as outras são erradas, beleza, essa é uma certeza. Essa é uma questão que eu não vou errar. Ela estará certa. Eu não posso tolerar essa questão não estar certa na minha correção. A questão do não, ou seja, a questão que eu estou completamente perdido, é aquela que eu leio e falo, putz, eu não sei nem do que isso aqui está falando. Essa questão você tem que marcar ela de uma forma diferente. Então a certeza você pode marcar com um check ou com um certinho, ou qualquer coisa que indique certeza. Essa do não você tem que mostrar que você está completamente perdido, que tipo, o que vier, eu vou aprender. E é importante você ter essa visão do que é que você só tem uma dúvida, mas que você está razoavelmente situado, para o que é que você está completamente perdido, porque isso vai guiar depois a sua revisão e vai guiar o seu aprendizado. Então, temos a certeza, que é a questão que você não vai tolerar errar, tem o não, que é a questão que você está completamente perdido. Beleza, e no meio desses dois? No meio desses dois você tem a dúvida. A dúvida, ela não é só uma dúvida. Não é só você chegar lá e anotar assim, dúvida na questão. Não, para, né? Não faz sentido isso. Na verdade, o que você tem que fazer é olhar para a questão, falar, pô, essa aqui eu tenho uma dúvida. Por quê? Porque até aqui veio. Mas daqui para frente, ou seja, desse ponto aqui, em que eu consigo levar o caminho com clareza até chegar a uma dessas respostas, algo não está claro. O que pode não estar claro?
várias coisas. Pode ser que você esteja em dúvida no diagnóstico, em diagnósticos diferenciais. Pode ser que você tenha chegado ao diagnóstico, que você esteja certo do diagnóstico, mas tenha duas alternativas de tratamento e essas duas alternativas de tratamento estejam te gerando dúvida. Pode ser que um determinado critério ali do enunciado, uma determinada informação esteja te gerando uma certa incerteza. Você tem que registrar isso da forma mais específica possível. Estou com dúvida porque não tenho certeza sobre a utilidade desse marcador aqui no quadro. Não sei se isso aqui muda a alternativa dessa para essa. E aí pronto. A partir dessas informações é que você vai guiar a sua revisão depois do simulado. Então isso é como você vai fazer o simulado. Depois você vai corrigir o simulado como? Primeiro, você vai passar por todas as questões, certo, errado, certo, errado, certo, errado. Beleza. Depois disso, você vai partir das suas certezas para suas dúvidas, para os nãos. As dúvidas e os nãos tanto faz, mas você tem que começar pelas certezas. Por quê? Porque é para você acertar todas, isso é para ser rápido. Então você corrigiu tudo. Pega as que você marcou como certeza. Se você tiver errado alguma, você não pode dormir nesse dia antes de corrigir essa questão. Você tem que entender por que você errou. Como assim? Você tinha uma certeza e errou. Isso não pode acontecer. Veja que o simulado aqui está cumprindo a segunda função, que é a função mais importante de te ensinar. Ela está jogando luz sobre o seu ponto cego. Esse é o ouro do simulado. Isso é uma coisa que nenhum banco de questões, nenhuma sequência com um determinado tema vai fazer por você. Só o simulado pode fazer. E na hora que ele joga luz no seu ponto cego, você tem que dar graças a Deus. Foi um presente que Deus te deu, que tá te falando assim: meu filho, olha só, isso aqui você achou que você sabia. Se isso caísse na prova, você ia errar achando que estava acertando. É aquela questão que dá vontade de chorar depois da prova, na hora que você corrige e vê que errou. E você tá vendo ali, na sua frente, nesse momento, tendo a oportunidade de revisar antes, você tá vendo que você erraria essa questão. Então você vai correr atrás de sanar esse gap, sanar essa lacuna agora, nesse momento. Aí beleza. As próximas são as dúvidas. Para as dúvidas, muito simples, o que você tem que fazer? Você tem que pegar cada uma das dúvidas e, para essas dúvidas, sanar a dúvida. Primeiro, você garante que não fosse por aquela dúvida, você acertaria a questão, então você tem que me assegurar disso. E segundo, você sana essa dúvida e, preferencialmente, coloca isso dentro da sua revisão espaçada para você não se esquecer mais. A terceira coisa que você vai fazer é ir para os nãos. E nos nãos, você tem que dividir em duas partes. Anota isso que eu estou te falando, porque é importante que você faça isso no próximo simulado que você for pegar para fazer. Porque isso faz uma diferença enorme, enorme, enorme. Os nãos, o que você tem que fazer nos nãos? Eles são divididos em duas partes. Onde que eu marquei não? Para temas que eu já estudei alguma vez, porque nessa situação você tem que olhar para aquele tema e ver por que você absolutamente não sabia, porque você tinha que saber. Isso é menos preocupante do que a certeza. Porque nessa situação, pelo menos você não sabia e sabia que não sabia. É diferente da certeza que você acabou errando. Então, sobre os temas que você já estudou, você tem que entender por que você não sabia aquilo, se você esqueceu ou se você nunca viu, se o seu estudo não foi aprofundado o suficiente. E a outra situação é o que eu não sabia, mas eu ainda não estudei. E aí era para errar mesmo, paciência. Esse tema está no meu cronograma, no futuro ele vai aparecer e eu espero não errar mais essa questão quando aparecer no meu cronograma. Agora eu vou mostrar para você como é que eu fazia nos meus simulados o registro dos erros. E depois eu vou usar a plataforma que eu desenvolvi, o Prisma, para te convidar para o nosso primeiro simulado autoral. Vou deixar o link aqui, tanto na descrição quanto o QR Code na tela, quanto para te mostrar como que nele você pode fazer esse método, incorporar esse método que eu usei ao longo do ano todo para fazer os simulados e garantir que você não vai errar de novo a mesma coisa, principalmente na hora que chegar a prova para valer. Vamos lá? Essa questão aqui caiu na USP em 2025 e ela consegue ilustrar bem essa orientação dos simulados. E eu vou usar como exemplo para te mostrar o que é que eu fazia. Um homem de 78 anos de idade, arquiteto aposentado, com 16 anos de escolaridade, casado, comparece à consulta ambulatorial com a filha e com a esposa. A filha relata que ele apresenta episódios de confusão mental há 1 ano. Ele acorda bem, porém, ao longo da tarde fica aéreo e desorientado. Às vezes diz que vê crianças correndo pela casa, tem alucinações, né? Embora frequentes, os episódios não ocorrem todos os dias. A esposa se queixa que ele tem sono agitado com gritos e movimentações intensas, talvez um transtorno comportamental aqui do sono REM, né? Já tendo machucado numa ocasião. Ao exame clínico geral, tem sinais vitais normais e não se detectam anormalidades. Ao exame neurológico, desempenho de 24 pontos no mini exame do estado mental, lembrar de olhar a escolaridade do paciente, né? No caso aqui ele é arquiteto, então ele tem uma escolaridade alta, 24 pontos aqui é uma pontuação baixa. Bradicinesia e marcha em pequenos passos, então esse paciente tem um parkinsonismo. Exames laboratoriais foram normais e a ressonância do crânio mostrou atrofia cortical difusa, sem outras alterações. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e o tratamento inicial indicado ao paciente.
Veja, esse paciente pode ter doença de Parkinson? Pode, afinal ele tem parkinsonismo, ele tem demência, e existe demência na doença de Parkinson. Apesar da imagem aqui não ser super característica, é possível. Só que eu não espero que Parkinson tenha alucinação, certo? Então isso aqui não é tão compatível, embora possa existir, não é o que eu espero. Depressão não está relatando sinais de depressão, né? Ficar aéreo e desorientado apontaria até mais para um delírio do que para depressão, propriamente. Demência frontotemporal? É até possível, mas eu não esperaria esse parkinsonismo e esperaria uma ressonância com atrofia cortical mais localizada nos lobos frontal e temporal. Então não é. Portanto, minha resposta aqui vai ser demência com corpos de Lewy e rivastigmina. É uma questão que eu respondo com certeza, né? Tipo, foi bem de boa aqui o meu raciocínio, não ficou nenhuma dúvida. Depois a gente vai corrigir essa questão. Aí a gente pode pegar alguma outra questão, vamos pegar uma que tenha texto para não ter que discutir imagem aqui agora. Homem, 53 anos de idade, passa em consulta de retorno ambulatorial. Ele conta que há 6 meses tem dor epigástrica em queimação de moderada intensidade, sem radiação, que piora com a alimentação durando entre 1 a 2 horas. Nega regurgitação, pirose, globos e etilismo. Exame físico normal, hemograma, TJ, GP, FA, lipase, creatinina normais. Ultrassonografia de abdômen superior mostrou fígado, baço e vesícula normais. Endoscopia, mucosa enantematosa, biópsia normal sem H. pylori. Já tomou omeprazol por 12 semanas e não melhorou. Qual a melhor opção terapêutica nesse momento? Não sei. Dor epigástrica em queimação, moderada intensidade, H. pylori negativo, exames todos normais. Deve ser funcional, mas eu não tenho certeza se nessa situação, quando o omeprazol não pega de primeira, se você já troca de tratamento para amitriptilina, que seria a minha opção aqui, ou se você tenta um curso de omeprazol um pouco mais prolongado antes de mudar. Hidróxido de magnésio é mais momentâneo, né? Não é uma coisa que dá efeito duradouro, e ibupropiona aqui eu não lembro de indicação. Então fico em dúvida entre esses dois aqui, eu vou marcar amitriptilina, mas ainda em dúvida. Vou marcar amitriptilina porque eu acho que é funcional, mas tem que ver, né? Não tenho certeza. Nesse cenário aqui, seria uma dúvida bem neutra até, nem otimista nem pessimista. Mas, qual que é o meu ponto? É que eu vou registrar qual que é a minha dúvida. Dúvida se estende IBP ou não. Ponto. Ou se eu já tenho evidência suficiente aqui para ir para a mitriptilina. Então aqui é uma dúvida otimista. Eu sei o que eu tenho que revisar depois. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para todas as outras questões. O que é que tem que acontecer? Na hora que eu finalizar esse simulado, eu tenho que voltar nas questões e tenho que ver com muita clareza quais foram as questões, com certeza. Eu acertei, mas é porque eu já fiz essa prova também no passado, né? Mas eu tenho que ver quais são as questões com certeza que eu errei, essas são as super prioritárias. Tenho que ver quais foram as questões com dúvida, quais foram as dúvidas, passar por todas elas. E nas outras, né, nas questões lá que eu respondi não, tenho que ver o que eu já estudei e o que eu ainda não estudei. Porque eu consigo saber se eu errei uma coisa que eu deveria saber ou se eu errei simplesmente porque eu ainda não vi, que são duas coisas bem diferentes. Então vou vir aqui na certeza, né, que foi a questão que eu marquei como certeza, que é a demência por corpos de Lewy e o uso da rivastigmina, para ver quais que eram as habilidades que ela pedia, que é algo que a gente bate bastante no Prisma, que é o passo a passo para você conseguir resolver cada uma das questões. Indicou, desculpa, um inibidor da colinesterase como tratamento de primeira linha. Sim, rivastigmina. Identificou a tétrade, né, ou seja, tipo, combinou que isso aqui tudo seria o indicativo do diagnóstico da DCL. Sim, diferenciou a DCL da doença de Parkinson pela relação temporal entre o início de sintomas cognitivos e motores. Isso foi algo que eu não vi de forma explícita ali, mas que, tipo, tá, eu sabia, mas de fato eu poderia ter pensado nisso, não prestei atenção. Isso aqui é importante, né, você responder essa parte, porque eu posso jogar uma questão para você, através do nosso algoritmo, que priorize isso aqui ao longo dos próximos dias, só para ver se você se liga um pouco mais nisso e responde sim para a próxima. A presença de demência associada a flutuações cognitivas marcantes, alucinações visuais vívidas, parkinsonismo e transtorno comportamental do sono REM é a apresentação clássica de quem dá demência com corpúsculos de Lewy. Se você não sabia que essa demência existia, ou se você não identificou o quadro, se você teve uma dificuldade diagnóstica, veja por que é importante você conseguir diagnosticar as coisas, né, entender bem qual foi o seu processo cognitivo, basta você acrescentar esse card aqui ao seu deck, que pronto, você vai revisar. E você tendo essa revisão bem estabelecida e bem estruturada ali dentro, eu não espero mais que você erre por isso. E esse card aqui, né, esse conceito é um conceito high yield. O que isso significa? Que a gente já viu que exatamente esse conceito aparece em várias questões. Isso aqui é uma métrica quantitativa, é algo que a gente consegue falar para você. Cara, isso aqui aparece bastante, então se você não sabe bem, acrescenta isso logo ao seu deck, porque você errou uma questão que caía diretamente esse conceito. Aí beleza, mesma coisa aqui para outra regra, o tratamento de primeira linha, né, a classe da rivastigmina, etc. Você consegue acrescentar isso tudo
E aqui no caso eu não tinha notado dúvida. Vamos revisar aquela outra questão, a do H. pylori, da paciente funcional, né, que estava com um negócio funcional. Olha só, amitriptilina foi o que eu marquei. E eu tinha uma dúvida, né? Dúvida se estendia IBP ou não. Vamos ver. Acertei. Para dor epigástrica refratária ao IBP, um tricíclico é a próxima etapa, mas aparentemente, se o paciente já falhou a IBP, você não prolonga. Você dá aquilo como sendo de fato uma falha terapêutica e não prolonga. Portanto, eu já sei agora, olha só, eu não tinha identificado, né, que era síndrome da dor epigástrica, só que era um negócio meio assim, né, mais pro lado funcional, então eu vou acrescentar aqui que o IBP é a primeira linha de tratamento, para eu não esquecer isso. Neuromodulação da hipersensibilidade visceral também não sabia. E aí, ok, como que eu vou garantir que uma questão cobrando mais ou menos essa habilidade aqui, esse mesmo conceito dessa diferenciação das síndromes funcionais das síndromes orgânicas vai aparecer para mim? Vou marcar as habilidades. Identificou o diagnóstico de dispepsia funcional com base nos critérios de exclusão apresentados? Eu vi que dava para ser dispepsia funcional, mas eu não cravei, eu não tive certeza. Então aqui, incerteza. Por que eu marquei amitriptilina? Porque estava com cara de funcional, mas eu não pensei assim, pô, o critério para funcional é esse. Veja, eu não sabia explicar a questão do início até o fim. Então isso aqui foi uma incerteza. Reconheceu a refratariedade do quadro ao tratamento de primeira linha com IBP? Sim. Indicou um tricíclico como terapia de escolha? Sim. Ou seja, minha dúvida foi mais como que eu conseguiria cravar que isso aqui era funcional mesmo. E essa questão, né? Se eu tentava IBP depois de novo ou não. Mas eu acho que essa incerteza aqui, eu colocar isso como incerteza, já contempla o suficiente. Já acrescentei os cards e pronto. Esses cards aqui, que a gente coloca no final de cada questão, são um avanço em relação ao que eu mesmo fazia antes. Olha só como que eu corrigia os meus simulados quando eu estava estudando para a prova de residência no ano passado. Eu pegava cada um dos simulados e aí anotava essas coisas que hoje a gente coloca ali nos conceitos. Então, se agora você consegue ver exatamente o que você errou, já acrescentar aqui sem ter esse trabalho de anotar e sem perder essa anotação, né, porque o que eu coloco aqui no Notes não vai entrar na minha revisão passada e eu não queria usar mais de um aplicativo de flashcard, agora, a partir aqui da questão, você já consegue reter. Ou seja, você pega, corrige o simulado logo depois, já passa pelas dúvidas, passa pelas coisas que você não sabia, acrescenta e eu garanto que na hora que você abrir aqui a homepage do seu Prisma, já vai aparecer essas revisões. E na hora que você clicar aqui nos conceitos que você tem para o dia e tudo mais, veja só, aquele conceito da demência por corpúsculos de Levy, vou aumentar a fonte aqui para você ver melhor, já apareceu. E a partir do momento que você colocar isso aqui, por exemplo, pô, beleza, isso hoje foi fácil, isso vai ser cobrado de você daqui a alguns dias. É o conhecimento todo integrado. Em relação à correção dos simulados em si, como eu estava mostrando aqui, o que eu fazia e qual que era o princípio mais importante que eu adotava? Que para cada questão você tem um aprendizado. Não inventa de querer revisar a matéria inteira. Para aqueles que você nem se situou, aquelas situações em que você não sabia nem para onde que estava ventando, que você marcou um não, pode valer a pena você fazer uma revisão mais extensa, principalmente se era um tema que você já revisou e que você nem identificou alguma coisa ali que era importante, que nem foi o suficiente a sua incerteza para te gerar dúvida. Nessa situação, beleza, pode valer a pena você fazer uma revisão mais extensiva. Agora, na situação que você teve uma dúvida pontual, que você vê que você esteve a um conhecimento de distância de conseguir acertar a questão, uma linha basta. Uma questão, um aprendizado. Mas com o que é que você tem que estar preocupado de verdade e que isso tem que te gerar uma preocupação enorme e que você não pode ir dormir sem resolver? Você já sabe a resposta para essa questão. É a questão que você marcou como certeza e que você errou. Essa questão eu sou ponto cego. E você revisar essas questões e minimizar cada vez mais essas questões ao longo da sua preparação é o que mais vai te dar pontos no final do ano. Porque isso aí é o negócio que você acha que sabe, chega na prova, sente que acertou, vai grandão para a questão e na hora que corrige, erra. É isso que eu quero evitar que aconteça com você. Se você chegou até aqui, eu tenho um brinde. Agora a gente está fazendo vários simulados autorais no Prisma, nós estamos prestes a começar com o nosso primeiro simulado autoral e eu vou deixar aqui nesse vídeo agora um QR Code para você conseguir se inscrever nos simulados e assim toda vez que a gente for fazer um simulado você vai receber um e-mail. Nosso primeiro simulado vai ser no início de maio agora de 2026, mas esse QR Code é permanente. Então você acessando por ele, você vai ver a página, vai colocar os seus dados e aí vai ter acesso a todos os simulados que nós fizermos disponíveis para o público a partir desse momento. Não deixa de se inscrever, a gente está fazendo com muito carinho, eu estou pessoalmente revisando todas as questões para garantir que você vai aprender o máximo possível.
Se você tiver qualquer dúvida, qualquer comentário, fica à vontade para mandar aqui. Nos primeiros 7 dias depois da publicação do vídeo, eu vou responder tudo que vocês colocarem aqui embaixo. Se tiver qualquer sugestão, qualquer tema, fique à vontade. Eu espero ter ajudado com esse vídeo e mais ainda, espero que você incorpore essa maneira de fazer simulados ao seu dia a dia. Depois me manda uma mensagem falando o que você achou dessa técnica e principalmente se isso fez diferença nos seus simulados e nas suas correções. Abraço e até o próximo.